Naquele estacionamento de supermercado, às 3 da manhã, eu vi a humanidade no seu modo mais honesto. Um homem adulto, terno amassado, sapato social, gravata torta, estava ajoelhado diante de uma piscina infantil cheia de molho de peixe, fermentado, grosso, marrom, com bolhas que pareciam respirar. Ao redor dele, uma plateia gritava como se fosse final de campeonato. Um juiz com megafone anunciava, sério como um cirurgião: 3, 2, 1, mergulha. Ele respirou fundo e se jogou. O som foi o pior detalhe. Não foi splash, foi gloop. O molho engoliu o rosto dele e devolveu um cheiro tão agressivo que uma senhora vomitou sem nem olhar, como reflexo de sobrevivência. E aí veio o clímax do evento. Ele precisava achar, com a boca, uma chave de carro que alguém tinha jogado lá dentro. Com a boca, sem usar as mãos. A plateia delirava. As pessoas filmavam, riam, tossiam, choravam. Eu também ri, porque era absurdo. E ao mesmo tempo senti aquela náusea que faz o estômago virar um elevador com um cabo rompido. E foi aí que a ideia me acertou como um soco. Se a gente consegue transformar isso em tradição anual, com patrocínio e troféu, por que diabos ainda não construímos um verdadeiro Zvezdolhote, um nave estelar de verdade? Você clicou pelo título e encontrou exatamente o que prometeu. A pergunta que parece ficção, mas é uma sentença sobre nós. Só que eu te aviso, a resposta é mais nojenta do que aquele molho, mais fascinante do que qualquer filme, e no fim, tem um twist que muda tudo. Porque o obstáculo não está onde você acha que está. A palavra nave estelar é traiçoeira. Muita gente chama qualquer coisa de nave estelar. Uma cápsula indo para a órbita, um foguete até Marte, uma estação espacial com painéis brilhantes. Nada disso é um Zvezdolhot. Um verdadeiro Starship, no sentido cruel do termo, é um veículo projetado para atravessar o vazio entre as estrelas. Não entre países, não entre planetas, entre sóis. É tipo comparar atravessar a rua com atravessar o oceano, a nado em água gelada, com tubarões de olhos vendados. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a pouco mais de 4 anos-luz. Parece 4, né? 4 é número pequeno. 4 é daqui a pouco. Só que ano-luz não é tempo, é distância. É a distância que a luz percorre em um ano. E a luz é o limite máximo do universo, para qualquer coisa que tenha massa e queira obedecer às regras sem trapacear. Agora segura da imagem. Se a Terra fosse do tamanho de uma bolinha de gude, o Sol estaria a alguns metros de distância. Netuno, bem longe, quase desaparecendo. E Próxima Centauri estaria em outra cidade. Você pode amar a sua espécie, mas encarar isso dá uma sensação física. Um frio na nuca, o universo não é grande. O universo é hostilmente grande. Então vem a primeira pancada na cabeça. Não é falta de vontade, é falta de energia. Para acelerar uma nave a uma fração significativa da velocidade da luz, você precisa de uma quantidade obscena de energia. Não muita e obscena. E energia, no mundo real, sempre tem preço. Combustível, massa, risco, calor, radiação, dinheiro, política, mortes. Aí aparece um demônio matemático com um sorriso de criança. A equação do foguete, ela diz, em português simples e cruel: quanto mais combustível você leva, mais massa você tem. Quanto mais massa você tem, mais combustível você precisa. Quanto mais combustível você precisa, mais massa você tem. É um cachorro correndo atrás do próprio rabo até o colapso. Por isso, só colocar mais combustível não funciona quando você quer ir rápido por muito tempo. Foguetes químicos, esses que a gente usa para sair da Terra, são incríveis, mas são basicamente explosões controladas, empurrando você com o que dá. Para ir até a Lua, ok. Para Marte dá para discutir. Para outra estrela, é como tentar atravessar o Atlântico soprando uma folha de papel. Então qual seria o primeiro caminho plausível? Você começa a ouvir nomes que parecem feitiços. Fusão, antimatéria, vela a laser, motores de íons em escala absurda, ramjet interestelar, e cada um desses nomes é uma porta. Só que quando você abre, tem uma coisa esperando. Um custo que dá vontade de fechar na hora. Vamos fazer isso como um filme. Imagine uma nave estelar não como um foguete, mas como uma cidade. Corredores, tanques, escudos, reatores, módulos de habitação. Gente nascendo ali, crescendo ali, morrendo ali. Uma arca. Porque dependendo da velocidade, talvez não seja uma viagem de anos. Talvez seja uma viagem de gerações. Parece épico. Até você sentir o cheiro do problema. O espaço é um abatedouro invisível. A Terra é um paraíso porque tem atmosfera e campo magnético. 2 guarda-costas gigantes. Fora disso, existe uma chuva constante de partículas e radiação que atravessa seu corpo como se você fosse neblina. Não dá para coragem vencer isso. Radiação não respeita discurso inspirador. Ela entra, quebra DNA, aumenta câncer,
destrói tecido, altera neurônios. E o pior, o espaço profundo pode te matar devagar, de um jeito burocrático, enquanto você ainda está trabalhando. Ok, então a gente coloca a blindagem. Aí vem o segundo demônio. Blindagem pesa, e massa é tudo. Cada quilo extra vira mais energia necessária para acelerar, frear, corrigir rota. Você vira refém da sua própria proteção. Quer se proteger mais? Fica mais pesado. Fica mais pesado? Precisa de mais combustível. Mais combustível? Mais pesado ainda. De repente você está construindo uma baleia de metal que precisa do poder de um deus para se mover. E isso é só para sobreviver ao ambiente. Ainda nem tocamos no verdadeiro terror, a velocidade. Se você tenta chegar perto de, digamos, 10% da velocidade da luz, o que já é absurdamente rápido, qualquer grão de poeira vira uma bala. Não uma bala de pistola, uma bala com energia de explosivo. Um microgrão pode bater no casco e virar uma descarga de plasma, abrindo crateras, soltando fragmentos, criando um efeito dominó. Você não está navegando num mar vazio, você está atravessando um estande de tiro onde o ar é invisível, mas ainda existe coisa suficiente para te esfolar. Então a nave precisa de escudos. E escudos não são campos de força de cinema. Escudo real é material, é geometria, é camadas sacrificiais, é água, é gelo, é magnetismo, é engenharia que aceita ser destruída aos poucos para que o interior continue vivo. Agora respira. Porque o acto 1 da nossa história é entender isto. Construir um verdadeiro Svezdolhote é menos sobre ir e mais sobre não morrer. E isso muda a pergunta. Não é podemos construir um motor? É podemos construir um ecossistema fechado que aguente décadas ou séculos, sem enlouquecer, sem colapsar, sem se devorar? E é aqui que eu volto àquela piscina de molho de peixe fermentado, porque a humanidade tem um talento único. Criar celebrações altamente organizadas para coisas inúteis, enquanto os problemas grandes ficam rodando em silêncio como um ventilador quebrado no fundo da mente. Mas cuidado, não estou dizendo que somos incapazes. O primeiro twist, é que tecnicamente já temos pedaços do quebra-cabeça. Só que eles estão espalhados, como se alguém tivesse jogado as peças no chão e dito, monta aí, enquanto chove. Vamos listar, como se fosse cena rápida, cortes rápidos. Uma vela ultra fina empurrada por luz. Porque luz tem momento, empurra de verdade, parece magia, mas é física seca. Um reator de fusão sonhado. Porque fusão é o mesmo fogo do Sol, só que numa caixa. E se você dominasse isso, você teria combustível com densidade energética muito maior do que química. Seria como trocar uma carroça por um trem. Propulsão elétrica, motores de íons que empurram fraco, mas por muito tempo, e no espaço, por muito tempo, vira velocidade absurda. Se você tiver energia e, a palavra proibida, antimatéria. Energia pura em forma de massa. Quando matéria encontra antimatéria, vira radiação e energia. Só que o universo cobra caro. Produzir antimatéria em quantidades úteis hoje é como tentar encher uma piscina com gotinhas de orvalho. Usando uma colher e pagando um estádio inteiro de eletricidade, percebe a sensação? É sempre isso. A física permite, a engenharia sofre e a economia ri na sua cara. Então o que seria o verdadeiro motor de um Starship? Talvez nem esteja na nave. Uma ideia parece simples e é aterrorizante. Não carregar combustível. Deixar a energia do lado de fora. Você constrói um sistema gigantesco, lasers, ou micro-ondas, ou algo parecido. E empurra uma vela, a nave vira uma flecha leve. Quem fica pesado é a infraestrutura em casa. Uma catapulta de luz. Isso resolve um problema e cria outro. Você precisa de um laser tão poderoso e tão bem controlado que parece coisa de civilização avançada. Você precisa de um feixe que atravesse distâncias enormes sem se espalhar demais. Você precisa mirar com precisão de cirurgião em algo minúsculo, movendo-se a velocidades que transformam qualquer erro em perda total. Agora imagina a estética. Uma plataforma orbital do tamanho de uma cidade, emitindo um feixe invisível, e do outro lado uma vela fina, como teia de aranha sendo empurrada para fora do sistema solar. É lindo, é limpo, e é assustador, porque qualquer sistema capaz de acelerar uma nave a velocidades interestelares é, por definição, capaz de virar uma arma incompreensível, e aí surge um silêncio incômodo. O problema de construir um Starship não é só técnico, é político. Quem controla a catapulta? Quem decide quem embarca? Quem garante que não vira ameaça? Quem financia algo que só dá retorno depois de décadas, talvez séculos, talvez nunca? Aqui entra o elemento humano. E é onde a história começa a ficar realmente sombria. Porque engenharia você resolve com aço e matemática. Gente, não. Você pode ter o melhor motor do universo. Se a tripulação se mata, se entra em culto,
se entra em guerra civil, se entra em depressão coletiva, acabou. Uma nave geracional não é uma missão. É uma sociedade em tubo. E sociedades quebram por motivos ridículos. Por símbolos. Por status. Por ciúmes. Por histórias mal contadas. Por um feriado idiota que vira dogma. Agora eu vou plantar uma imagem na sua cabeça que vai crescer como mofo. Um Starship é lançado. Tudo é perfeito. Os primeiros anos são disciplina, treinamento, esperança. As crianças nascem já com a ideia de que o céu é um teto. Elas nunca viram vento, nunca viram oceano. Elas aprendem terra como mito, um lugar azul que ninguém tem certeza se era real ou propaganda. A primeira geração morre, a segunda assume, a terceira começa a perguntar: por que estamos indo? A quarta começa a dizer: talvez a missão seja uma prisão. E então você percebe o horror final do Acto 1. Uma nave estelar não precisa falhar por explosão, ela pode falhar por narrativa, por uma história que desmorona. A tensão, então, sobe de um jeito específico. Não é só construir a máquina, é construir um motivo que sobreviva ao tempo. E é aqui que eu te prometo o próximo passo. Na continuação, eu vou te levar pelas opções reais, uma a uma, e mostrar o preço escondido que cada uma cobra. Não em dinheiro, em sangue, calor, radiação e escolhas que a maioria das pessoas não teria coragem de assinar. Porque existe um detalhe que quase ninguém fala em voz alta. E quando você ouve, você entende por que ainda estamos presos a comemorar. Coisas como o mergulho no molho fermentado, em vez de construir uma arca para as estrelas. Esse detalhe é simples e cruel. A maior parte das propostas de Starship exige que a gente domine formas de energia que hoje parecem religião. E quando finalmente dominarmos, talvez já não sejamos o tipo de espécie que quer sair daqui. A vela fininha cortando o escuro, empurrada por um feixe de luz. Parece poesia. Mas poesia não protege contra o primeiro grão de poeira que decide virar sentença de morte. Então vamos fazer o que a humanidade faz de melhor, quando para de brincar de festival idiota e começa a encarar o universo com cara fechada. Colocar as opções na mesa como se fossem ferramentas. E uma por uma, ver quais explodem na nossa mão. A primeira grande família de ideias chama fusão. E eu sei, fusão soa como futuro, como estrela engarrafada, como o tipo de coisa que faria um apresentador de TV sorrir, enquanto o fundo brilha azul. Só que fusão, na prática, é um animal arisco. A gente consegue fazer fusão acontecer por instantes. Flashes curtos, demonstrações científicas, recordes que viram manchete. Mas fusão como motor confiável, por décadas dentro de uma nave, é outro planeta. Uma nave estelar com fusão seria como um dragão preso num corredor. Você precisa que ele cuspa fogo com regularidade, sem destruir. O próprio corpo, sem derreter o cativeiro, e ainda te empurrando na direção certa. Parece simples quando você diz: vamos ter um reator de fusão. Só que o universo não te dá desconto. Ele exige 3 coisas ao mesmo tempo: temperatura absurda, confinamento perfeito e estabilidade. E aí vem o primeiro twist da parte 2. O problema não é só ligar a fusão, é desligar o resto do inferno que ela cria. Porque fusão não é só energia, fusão é radiação. É nêutrons cuspidos como estilhaços invisíveis. Nêutron é o tipo de coisa que atravessa materiais, bate nos átomos do seu casco e muda o material por dentro. É como se a nave envelhecesse em meses, o que deveria envelhecer em séculos. O metal fica frágil, a estrutura muda, a blindagem vira uma esponja de dano acumulado. E a nave estelar não pode encostar no acostamento para trocar peça. Agora imagina isso em ritmo de viagem. Você acelera, a nave ganha velocidade, o espaço fica mais perigoso. Você precisa de mais escudo. Escudo pesa. Pesa mais, precisa de mais fusão. Mais fusão, mais nêutrons. Mais nêutrons, mais degradação. A engenharia vira uma conversa permanente com o colapso. Mas digamos que você resolva isso. Digamos que você tenha materiais avançados, design esperto, módulos substituíveis, redundância. Ainda sobra a pergunta maldita: quanto rápido? Se você quer chegar a outra estrela em menos de um século, a nave precisa ir rápido de verdade. E rápido em escala interestelar é o tipo de palavra que muda seu metabolismo. Você não está falando de 30 mil km. Você está falando de uma fração da velocidade da luz. 5%, 10%, 20%. Aí você entra num território onde o universo começa a te odiar mais. Porque o espaço não é vazio. Ele é vazio com migalhas. Só que a essas velocidades, migalha vira granada. E agora vem um detalhe que parece pequeno, mas é um punhal. Não basta acelerar. Você precisa frear. Ah, mas a gente só aponta para o destino e vai. Não. Se você quer chegar e fazer algo além de passar direto como um turista desesperado, você precisa reduzir a velocidade lá na frente. E frear no espaço é tão difícil quanto acelerar. Você precisa de combustível para desacelerar. Ou de algum sistema externo. Sem isso,
sua nave vira uma carta jogada no correio do infinito. Ela passa pelo destino e nunca mais volta. Então surge a segunda família de ideias, velas. Mas não só vela para acelerar, vela para frear. Você pode tentar usar a luz da estrela-alvo como vento para desacelerar, ou usar campos magnéticos para interagir com o meio interestelar, um tipo de paraquedas magnético. Parece genial porque não exige carregar combustível extra para a frenagem. Só que, de novo, o universo cobra no corpo. Uma vela grande o suficiente para isso é uma estrutura monstruosa. E estrutura monstruosa é frágil. Micrometeoritos, radiação, fadiga. Qualquer rasgo se torna uma doença. Você remenda, remenda de novo. Até um dia em que o remendo falha enquanto você está a 0,1 C e o rasgo vira a boca, e a boca vira rasgar o resto como tecido molhado. E aqui entra o segundo twist. A nave estelar pode morrer por algo tão ridículo quanto um rasguinho. Não um meteoro gigante. Não uma explosão épica. Um defeito de material. Um ponto fraco. Uma costura que envelheceu mal. Um erro de fabricação em um lote de polímero. É um terror doméstico, só que no vazio. Agora, antes que isso fique só depressivo, eu vou te dar a cena que equilibra o jogo. Existe uma proposta que parece saída de um laboratório, de vilão. E ela é assustadoramente racional. Chama-se, em espírito, propulsão por pulsos. Você explode coisas atrás da nave repetidamente, usando um amortecedor gigante, uma placa ou sistema equivalente, para transformar explosões em empurrão. Sim, literalmente explodir para andar. O cérebro rejeita porque é grotesco, e por isso mesmo funciona como imagem. Imagina uma nave com uma placa traseira enorme, como um escudo de gladiador, e atrás dela, centenas, milhares, talvez milhões de pulsos. Explosivos, um após o outro. Cada pulso é um chute. Você é uma cidade sendo chutada para as estrelas. Só que aí vem a parte nojenta. O tipo de explosão mais eficiente em termos de densidade energética é nuclear. E quando você fala isso em voz alta, a sala fica fria. Uma nave que viaja por explosões nucleares é tecnicamente plausível. Em teoria, você consegue empurrão suficiente. Você consegue velocidade alta, você consegue carregar pulsos como munição. Mas agora pergunte: quantas explosões nucleares você aceita detonar perto de uma nave cheia de gente? Quantas antes de você admitir que o próprio conceito já é uma roleta moral? Ah, mas dá para blindar. Blindagem, massa, energia de novo. E ainda tem a consequência. Cada pulso nuclear cospe radiação, partículas, contaminação. Mesmo no vácuo, você está criando uma trilha, e qualquer erro vira um horror. Um pulso que detona cedo demais, um desalinhamento mínimo, e a nave não anda. Ela é esfolada. Parece loucura. E aqui está o terceiro twist. Às vezes, a ideia mais louca é a que mais respeita a matemática. Porque matemática não tem vergonha. Se você precisa de energia absurda, explosões são energia absurda. Só que a humanidade é a humanidade. E isso nos leva ao ponto onde o título Idiotices do Mundo volta sem pedir licença. Porque o que barra muitos projetos não é impossível, é impublicável. Você não vende para o público a imagem de um Starship que é uma metralhadora nuclear de longo alcance. Você não consegue financiamento fácil, acordo internacional, consenso social. Você consegue protesto, medo, sabotagem, guerra fria tecnológica, e talvez com razão. E então aparece aquela palavra com brilho venenoso: antimatéria. Antimatéria é o sonho do sonhador e o pesadelo do engenheiro. Na teoria, é o combustível perfeito. Matéria encontra antimatéria, e praticamente toda a massa vira energia. Não é química, não é fusão. É o topo da cadeia. Mas o universo coloca um cadeado. Antimatéria não existe em garrafas no supermercado. Para produzir, você gasta energia, e hoje, produzir quantidades úteis é de uma ineficiência quase cômica. Você investe um oceano e ganha uma gota. E aí vem o quarto twist, aquele que dá enjoo, porque muda o jeito de ver a coisa. O maior problema da antimatéria não é produzir, é guardar. Antimatéria não pode tocar nas paredes, não pode tocar no ar, não pode tocar em poeira. Se tocar, acaba em aniquilação. Então você precisa de armadilhas magnéticas, campos, vácuo perfeito, controle fino. Agora imagina isso dentro de uma nave que vai sofrer vibração, microimpactos, desgaste, erros de software, falhas de energia. Qualquer falha vira boom, mas não boom cinematográfico. Ah, que lindo! É boom do tipo: uma fração de grama de antimatéria liberada no lugar errado pode liberar energia suficiente para virar evento catastrófico. Você quer colocar isso ao lado do dormitório da tripulação? Ao lado da área de crianças? Ao lado do módulo de agricultura? É como guardar um sol em miniatura num cofre feito de promessas. E aqui entra o que eu chamo de paradoxo da coragem. Quanto mais poderoso o combustível, mais delicado ele é.
Quanto mais fácil seria chegar às estrelas, mais fácil é morrer tentando. Então talvez o caminho não seja carregar energia e sim puxar a energia do espaço. E é aí que surge uma ideia famosa, quase mitológica. O ramjet interestelar. Um motor que coleta hidrogênio do meio interestelar e usa isso como combustível ao longo do caminho, como se fosse um barco com rede pescando combustível no mar. Essa ideia ela é bonita porque parece resolver tudo. Não precisa levar combustível, só coletar. Só que o espaço não é um oceano, é um deserto. O meio interestelar tem partículas, sim, mas a densidade é absurdamente baixa. Você precisaria de um funil magnético gigantesco para capturar o suficiente. E ao mesmo tempo, quanto mais rápido você vai, mais esse hidrogênio bate em você com energia. E você volta para o problema das migalhas virando granadas. Capturar combustível vira também capturar munição que tenta te destruir. A engenharia aqui parece uma serpente comendo a própria cauda. Você precisa de campo magnético grande. Campo grande exige energia. Energia exige motor. Motor exige combustível. Combustível exige campo grande. E no meio disso, o universo atira poeira em você como se fosse sal no olho. Então, se não é fusão fácil, se não é antimatéria segura, se não é explosão nuclear politicamente viável, se não é ramjet milagroso, sobra o quê? Sobra a ideia que eu mencionei no fim da primeira parte, e que agora vai ganhar forma de pesadelo elegante. Infraestrutura externa. Você não constrói um Starship como um objeto. Você constrói como um sistema. Você cria uma economia espacial, uma rede de energia, uma indústria fora da Terra. E isso muda tudo, porque a pergunta, podemos construir? Vira outra. Podemos sustentar? Pensa numa nave estelar como um produto final de uma civilização que já domina mineração de asteroides, fabricação em órbita, reuso, total de materiais, manutenção automática, robotização avançada. Sem isso, cada parafuso custa uma fortuna. Cada falha vira missão de resgate. Cada atraso vira crise política. Ou seja, para construir um Starship, você precisa primeiro construir o mundo que constrói Starships. E isso leva ao momento em que o público costuma desligar o vídeo, porque é grande demais, lento demais, não tem explosão. Então eu vou te segurar aqui com uma imagem que é tanto concreta quanto grotesca. Imagine que, para fazer uma nave estelar, você precisa construir no espaço um matadouro industrial, mas de rochas. Você captura asteroides, corta, derrete, refina, imprime peças, monta estruturas, um canteiro de obras que não para nunca, máquinas que parecem insetos metálicos roendo pedra e cuspindo vigas. Um lugar onde o silêncio do espaço é quebrado por vibração transmitida pelo metal, como se a própria nave fosse um instrumento musical, tocado por um gigante invisível. E agora o detalhe nojento. Para manter gente trabalhando em algo assim, por décadas, você precisa de motivação social. Você precisa de cultura. Você precisa de narrativa. Você precisa de por que estamos fazendo isso? Ser mais forte do que vamos fazer outra coisa. E aqui a gente volta aos feriados idiotas, de uma forma ainda mais cruel, porque o humano é assim. Ele cria ritual para dar sentido. Se você não dá sentido, ele cria um sentido torto. Se a humanidade embarca numa corrida espacial séria para construir infraestrutura interestelar, esse projeto vai virar religião, vai virar bandeira, vai virar propaganda, vai virar motivo de guerra ou de união. E tanto faz qual. O risco é o mesmo. A missão vira refém do nosso teatro. Agora, eu te prometi tensão crescente e twist. Então aqui vem um que parece pequeno, mas é uma facada. Mesmo que você tenha motor, energia, escudo e infraestrutura, você ainda precisa resolver o cérebro, porque não é só radiação e impacto que matam, é isolamento, é monotonia, é perda de referência, é viver num corredor por anos, é a sensação de que o universo não responde, é a ausência de cheiros, a ausência de horizonte, a ausência de desconhecido bom, tudo vira metal, plástico, rotina, manutenção. E o cérebro humano é uma máquina de alucinar sentido quando o sentido acaba. Agora imagina isso por décadas. Em uma nave onde, se alguém surta e sabota um sistema, morrem todos. Em uma nave onde um culto pode surgir do nada, a estrela não é destino, é armadilha. Em uma nave onde alguém decide que a missão acabou e ninguém mais vai obrigar ninguém a continuar, isso não é ficção barata. Isso é sociologia com faca. Então o que a engenharia faz? Ela tenta tirar a gente da equação. E aqui o roteiro muda de marcha. Talvez o primeiro verdadeiro Starship não seja uma arca humana. Talvez seja uma coisa que não sente saudade. Sondas. Sondas rápidas. Sondas pequenas. Sondas em enxame. Sondas que podem morrer sem que isso seja tragédia. É aí que a vela a laser volta com força. Porque uma microsonda com uma vela ultrafina é muito mais plausível do que uma nave-cidade. Você empurra algo leve. Você aceita risco. Você manda milhares,
Se 990 morrem, 10 chegam e você aprende. Isso parece um rebaixamento do sonho. Cadê o humano? Mas é, na verdade, a forma mais humana de agir quando você quer vencer o impossível. Você manda ferramentas primeiro. Você explora, você testa, você erra barato, só que aí vem o twist final desta parte. E ele é o mais perverso. Se a primeira nave estelar for uma sonda, ela vai chegar antes de qualquer humano. E ela vai mandar de volta imagens e dados que podem mudar a humanidade inteira. E talvez impedir a viagem humana para sempre. Porque imagina que a sonda chega e descobre que o planeta promissor é um inferno tóxico. Ou que não existe planeta nenhum. Ou que existe vida. Mas é uma vida que torna a colonização moralmente monstruosa. Ou que a radiação na rota é pior do que estimamos. Ou que a realidade do destino é tão decepcionante que ninguém quer sacrificar uma civilização inteira para ir. O sonho pode morrer não por falha, mas por informação. E aí, você percebe o que está acontecendo com a nossa pergunta. Pode a humanidade construir um verdadeiro Starship? Está virando. O que acontece com a humanidade quando ela chega perto de poder construir um? Porque essa capacidade não vem sozinha. Ela vem com lasers gigantes, energia colossal, indústria espacial, poder político concentrado, automação avançada, controle de materiais e de massas. É uma tecnologia que muda a estrutura da civilização. E civilizações mudam, de formas que ninguém controla. No próximo trecho, eu vou fazer a coisa mais perigosa. Vou entrar nos dois caminhos que realmente decidem o futuro do Starship. Um deles é o caminho limpo e gradual. Sondas, velas, infraestrutura, colonização do sistema solar. E só depois, talvez, a viagem humana. O outro é o caminho sujo e rápido. Energia brutal, propulsão de pulso, decisões políticas desesperadas e um salto que pode dar certo ou pode virar o maior funeral da história. E vou te mostrar também uma coisa que a maioria das pessoas não quer ouvir. Talvez a pergunta esteja errada. Talvez a gente não construa um Starship. Talvez a gente vire um Starship. A partir daqui, a história deixa de ser qual motor é mais forte e vira que tipo de civilização aguenta o preço de atravessar a noite. Porque existe um truque cruel que o universo faz com a gente. Ele coloca a tecnologia como uma escada. E cada degrau exige que você mude de forma. Não é só aprender algo novo, é virar outra coisa. Então vamos entrar no acto 2 de verdade. Aquele ponto em que o personagem olha para a porta e percebe que abrir vai custar sangue. Você quer um Starship humano? Beleza. Então primeiro você precisa de uma coisa que quase ninguém coloca no pôster. Tempo de vida útil do mundo fechado. Um Starship de verdade não é uma nave. É um ecossistema artificial, com tolerância zero depois a gente vê, ar, água, comida. Micróbios, fungos, plantas. Reciclagem, psicologia, medicina. Educação. Justiça. Regras de reprodução. Morte, luto. Tudo isso dentro de um cilindro, e aqui entra a parte que dá enjoo, porque a fantasia popular é limpa. Hidroponia brilhando, gente sorrindo, painéis de controle. Só que o mundo real tem lodo. Qualquer ecossistema fechado de longo prazo vai produzir o que a vida produz. Biofilme, mofo, crosta, fermentação, bactérias oportunistas, cheiros que você não sabe de onde vêm, pequenas infecções que em ambiente fechado viram epidemia, uma praga que na Terra você controla isolando área e pedindo ajuda. No Starship vira sentença coletiva. A nave não precisa explodir, ela pode apodrecer. E aí vem o primeiro twist desta parte. O inimigo não é o vácuo, é o que você leva com você. Você leva sua microbiota, leva sementes, leva fungos invisíveis nos cantos, leva bactérias que adoram plástico, leva as coisas que na Terra ficam equilibradas. Porque o planeta é uma máquina imensa. Só que no Starship o planeta é você. O equilíbrio é um malabarismo de laboratório que nunca pode parar. Agora imagina uma cena, e eu quero que você sinta o gosto metálico dela. Ano 27 da viagem. Tudo funcionando. Então alguém abre um painel para manutenção e encontra uma camada gelatinosa, cinza esverdeada, pulsando lentamente, como uma língua. Ela cresceu dentro do duto de água reciclada. Não deveria estar ali. Ela está ali. Você raspa. Ela volta. Você aplica químicos. Ela se adapta. Você troca o trecho. Ela aparece em outro lugar e, aos poucos, o consumo de energia aumenta, a eficiência cai e o sistema começa a respirar com dificuldade, como o pulmão doente. Você não está lutando contra alienígenas. Você está lutando contra um biofilme. E isso nos leva ao segundo grande bloco. A nave precisa ser reparável por quem vive nela. Não por uma equipe externa, não por uma empresa, não por um suporte técnico orbitando a Terra. Por crianças que nasceram lá e aprenderam que chave de fenda é tão importante quanto alfabeto.
Você precisa de uma cultura de manutenção, uma religião do conserto, uma educação que forma engenheiros como quem forma padeiros. Em massa, continuamente, sem glamour, e aqui acontece uma coisa engraçada e triste ao mesmo tempo. Quanto mais você descreve um Starship humano, mais ele parece um mosteiro industrial. Uma comunidade vivendo em regras rígidas para sobreviver. Liberdade total? Provavelmente não. Privacidade? Difícil. Espaço pessoal? Caro. E então a pergunta que ninguém quer fazer aparece como um cadáver na sala. Quem aceitaria nascer nisso? Você pode dizer, mas eles não precisam escolher. Eles nascem lá. Exato. E é aí que a ética começa a gritar. O Starship geracional é a maior aposta moral que uma espécie pode fazer. Você cria pessoas para uma missão que elas não assinaram. Você transforma nascimento em obrigação histórica. Você vira uma fábrica de destino. Se isso te incomoda, era para incomodar. O nojo faz parte. Porque agora a gente está muito longe do romantismo. E agora vem o twist que muda o tabuleiro. Talvez o Starship humano não seja geracional. Talvez seja hibernação, sono profundo, suspensão, criogenia. Chame do que quiser. A ideia é simples. Se as pessoas pulam décadas dormindo, você reduz consumo, reduz psicologia, reduz sociedade. A nave vira um caminhão frigorífico de gente. Só que a realidade ri disso. Porque dormir não é só desligar o cérebro. Você tem metabolismo, células, reações químicas. Você tem dano acumulado. Você tem risco de infecção, de falha de sistema, de despertar parcial. E, detalhe mortal, você precisa acordar as pessoas, bem, com músculo, com mente, com saúde. E mesmo que a ciência resolvesse o sono profundo perfeito, você abre outra caixa de horror. Quem vigia enquanto todos dormem? Robôs? IA? Sistemas automáticos? Ok. Então, de novo, a nave depende de coisas que não podem falhar por décadas. E qualquer falha vira. Todos mortos sem nem saber. E aqui aparece a terceira via. Aquela que parece assustadora, porque é silenciosa. O Starship pode ser uma mensagem, não um corpo. Em vez de levar humanos, você leva informação, DNA, embriões, bancos genéticos. Ou você leva a capacidade de fabricar humanos no destino. Robôs que chegam, constroem um habitat. E então, imprimem vida. Ou criam bebês em úteros artificiais. Sim, eu sei, dá vontade de fechar os olhos. Mas é justamente por isso que essa ideia é perigosa. Ela é tecnicamente atraente porque reduz massa, reduz suporte de vida durante a viagem, reduz o componente sociedade em tubo. Só que o preço moral é incompreensível. Você está basicamente dizendo, vamos mandar uma fábrica de pessoas, a humanidade como carga útil. Agora, se você está sentindo aquele misto de fascínio e repulsa, perfeito. Porque essa é a sensação correta quando a gente fala de Starship. O universo obriga a gente a escolher entre opções que parecem todas erradas. E agora eu vou puxar o tapete de um jeito que vai fazer você olhar para o título de novo. Talvez a primeira nave estelar humana não seja uma nave que vai. Talvez seja uma nave que cresce. Em vez de construir um mega objeto na Terra, lançar e pronto, você faz o oposto. Você se espalha pelo sistema solar, cria habitats, cria cidades orbitais, cria uma economia espacial, e com o tempo essas cidades viram uma rede, um arquipélago de metal e gente, uma civilização solar. E então, só então, o Starship aparece quase sem você perceber. Porque quando você tem milhões de pessoas vivendo em cilindros, em rotação, com reciclagem total, manutenção geracional, indústria, de asteroides, um Starship deixa de ser uma missão, vira uma extensão natural. A nave estelar deixa de ser um evento, vira um navio de comércio, um projeto de migração, uma colônia móvel que sai porque pode. Esse é o caminho limpo, lento, estável. E justamente por isso é o caminho que nossa psicologia detesta, porque ele não dá um momento heróico, um lançamento do século, um foguetão. Ele dá burocracia e trabalho, e aqui vem um momento de crueldade. A humanidade ama feriados idiotas porque eles dão dopamina rápida. Starship dá dopamina lenta. E dopamina lenta perde a eleição. Então entra o caminho sujo, o caminho que promete vamos fazer logo, o caminho que parece filme. E é aí que as coisas ficam perigosas. O caminho sujo é basicamente, pegue energia absurda e aceite perdas. Aceite risco. Aceite que talvez morram muitos. Aceite que isso vire corrida. E quando você aceita isso, as ideias nucleares voltam como fantasmas. Propulsão por pulso, reatores agressivos, lasers gigantes. A civilização vira uma forja. E aqui eu vou colocar uma cena que é um twist narrativo. Mas poderia ser um editorial de jornal de um futuro possível. Ano X. O mundo atravessa uma crise energética, climática, política. A população está cansada. Há escassez e medo. E então surge um consórcio com uma promessa. Vamos construir a arca, vamos escapar, vamos garantir o futuro.
O projeto é vendido como salvação coletiva, mas na prática, é uma máquina gigantesca que só alguns terão acesso. E aí vem o nojo. Porque a história humana faz isso. Quando aparece uma arca, ela vira seleção. Quem entra, quem fica, quem decide. O Starship vira o maior conflito de classe já imaginado. E aqui entra o twist que dói. O obstáculo principal para o Starship pode ser o fato de que ele é possível, porque no momento em que ele é possível, ele vira objeto de disputa e disputa mata projetos. Disputa cria sabotagem, terrorismo, guerra. Disputa quebra a cooperação global que você precisaria para sustentar algo tão caro e longo. Starship exige união. Capacidade tecnológica grande demais cria divisão. Parece paradoxo, mas é humano. Agora eu prometi twists, e vou te dar um que muda a cor da conversa. Um Starship verdadeiro não precisa levar humanos inteiros, mas pode levar consciência. Sim, eu estou indo para um território perigoso. Upload, simulação, digitalização. A ideia é, se o corpo é frágil, se o suporte de vida é caro, se a radiação é cruel, talvez a tripulação seja informação rodando em hardware protegido. Você manda servidores, você manda um cérebro artificial, você manda pessoas em forma de dados. Isso reduz massa? Talvez. Reduz consumo? Muito. Reduz psicologia do confinamento? Depende, porque um inferno digital ainda é inferno. E o horror moral explode. Porque aí a pergunta não é, podemos chegar? É quem chega. Uma cópia é você? Um emulador é humano? Você aceita morrer aqui e viver lá como arquivo? Quem garante que não é só uma réplica de teatro? É fascinante. E dá asco. E é perfeito para o seu vídeo, porque é o tipo de coisa que faz comentários pegarem fogo. E agora, como toda boa dramaturgia, a tensão precisa escalar até um ponto em que você sente. Ok, então qual é o plano real? E aqui eu te dou um plano que parece chato, mas é o mais plausível. E é o que faz a gente perceber o quanto o nosso entretenimento nos treinou para esperar explosões. Plano realista em camadas. Sondas rápidas com velas impulsionadas por laser para alcançar velocidades altas sem carregar combustível. Enxames, mandar muitas, aceitar perdas, aprender com as que sobrevivem. Infraestrutura energética no espaço. Lasers gigantes, coletores solares, reatores onde for necessário. Habitat humano em escala no sistema solar. Aprender a viver em cilindros, em mundos artificiais. Automação e manutenção autossuficiente. Robôs e fábricas que consertam fábricas. Só então. Um Starship híbrido, talvez com hibernação parcial, talvez com tripulação pequena, talvez com módulos, talvez com reabastecimento. E nesse ponto você nota uma coisa. Não é um salto. É uma transformação. Agora vem o golpe final da parte 3. O golpe que prepara o acto 3. O Starship não é o projeto mais difícil. O projeto mais difícil é sobreviver como civilização tempo suficiente para ter vontade de fazê-lo. Porque você pode ter a física, pode ter a engenharia, mas precisa de décadas de estabilidade para construir infraestrutura. Precisa de cooperação, precisa de investimento que atravessa gerações, precisa de paciência. A virtude mais rara em uma espécie que comemora mergulhar a cara em molho fermentado para achar chave de carro. E agora eu vou deixar um gancho que é um twist psicológico e vai te puxar para o final. Talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada quando diz: pode a humanidade construir um Starship? A pergunta correta pode ser: o que o Starship vai transformar a humanidade em algo irreconhecível antes mesmo de decolar? Porque para construir essa coisa, você cria lasers capazes de destruir alvos a distâncias absurdas. Você cria uma indústria espacial capaz de jogar massas gigantes de metal. Você cria controle de energia que muda guerras. Você cria sistemas autônomos que tiram humanos de decisões críticas. Você cria um mundo onde quem controla o feixe controla o futuro. E isso pode ser o verdadeiro preço. Não o combustível, não a blindagem, não a distância. O preço pode ser: você precisa virar uma espécie que confia em si mesma com o poder de Deus. E aí eu te pergunto, nós somos esse tipo de espécie ou somos o tipo que transforma qualquer coisa em festival grotesco, com patrocínio e troféu? Se você chegou até aqui, você já percebeu. A pergunta: podemos construir um verdadeiro Zvezdolhote? Não é um teste de engenharia, é um teste de caráter. E o acto 3 começa quando a gente para de olhar para o motor e começa a olhar para o espelho. E o espelho devolve uma imagem que mistura grandeza com lixo, como um templo construído em cima de um aterro sanitário. Porque existe um problema que a maioria das pessoas só entende quando você coloca em forma de cena. Você está a 0,1 c, 10% da velocidade da luz. O casco vibra como se fosse um instrumento. A nave é um mundo girando devagar para dar gravidade artificial. Lá dentro, alguém nasce, alguém morre, alguém se apaixona, alguém trai, alguém surta. E lá fora, na frente da nave,
você vê o inimigo mais silencioso de todos: o tempo. Tempo não como relógio. Tempo como corrosão, como falha acumulada, como tudo o que pode quebrar vai quebrar. E você está a anos de qualquer ajuda, e a própria mensagem de socorro leva anos para chegar. Aí você percebe o que um Starship realmente exige: autonomia total. Não só técnica, moral, política, cultural. E é aqui que eu vou te dar a virada final. O twist que reorganiza toda a história. O verdadeiro Zvezdolhot talvez não seja uma nave, mas uma infraestrutura em movimento. Em vez de imaginar uma nave indo, imagine uma civilização empurrando uma fronteira. Como se o Starship não fosse uma bala, mas uma onda. Como isso seria? Você constrói habitats no sistema solar. Depois outro. Depois outro. Você cria pontos de parada, fábricas, coletadores de energia, depósitos de material, e aos poucos você lança pedaços para fora. Sondas que viram estações, estações que viram fábricas, fábricas que viram habitats. Não um salto único, mas uma cadeia. O primeiro Starship humano, nesse modelo, não sai com destino fixo como um Titanic espacial. Ele sai como um conjunto de módulos autossuficientes, que podem se separar, se recombinar, se reparar, se multiplicar. Você transforma a viagem em ecologia. Em vez de uma nave perfeita, você cria um sistema que aceita perda, que se regenera, que se replica. E agora vem o lado nojento dessa beleza. Para isso funcionar, você precisa de uma coisa que assusta mais do que antimatéria. Você precisa de máquinas que constroem máquinas sem você, porque se cada parafuso depender de uma fábrica humana, você perde, a distância te derrota. Você precisa de automação robusta, com redundância, com capacidade de improviso. Robôs minerando, refinando, imprimindo, montando, consertando. Robôs cuidando de robôs. O Starship vira uma espécie de organismo tecnológico, uma colônia de máquinas e talvez humanos, um coral interestelar. E isso resolve o problema do tempo, mas abre o problema que dá arrepio. Quem controla o organismo quando ele está longe? Agora, segura esse pensamento e vem comigo para a parte mais visceral do final. O momento em que a nave encontra o que não pode prever. Porque em ficção o espaço é vazio. Em realidade, o espaço é cheio de surpresas pequenas. E surpresas pequenas matam rápido. Uma tempestade de partículas, um aumento de radiação cósmica, um erro de navegação de frações de grau que, em anos, vira desvio gigantesco, uma falha de material que começa como trinca e termina como fenda, uma doença que evolui num ecossistema fechado, um conflito humano que vira sabotagem. E aqui está a frase que dói. O Starship precisa ser projetado para sobreviver a erro humano. Não só erro acidental, erro intencional também. Porque é ingênuo imaginar que todo mundo, por décadas, será altruísta. O Starship, se for humano, vai carregar tudo o que a gente é: bondade e crueldade, genialidade e ressentimento, coragem e vaidade. Você precisa de sistemas que tolerem o pior de nós. E aí chegamos à pergunta que define o final. Se isso é tão difícil, por que insistir? Por que não ficar aqui? Por que não investir tudo na Terra? E agora eu vou te dar a resposta que não é romântica. É brutalmente honesta. Porque o universo não assina contrato de segurança. A Terra é o nosso berço e o nosso ponto fraco. Tudo que somos, cultura, história, memória, DNA, está concentrado em um lugar, e lugares morrem. Pode ser por acidente natural, por decisões políticas, por guerra, por colapso lento. Viajar para as estrelas não é só aventura. Pode ser, em algum ponto da história, seguro de vida, um backup. Uma forma de não colocar todos os ovos num planeta só. Mas isso não torna a coisa automaticamente boa. Isso só torna necessária em certos cenários, e aqui vem o grande clímax dramático do Acto 3. O Starship é um filtro. Ele seleciona. Se for uma missão de elite, ele seleciona por dinheiro e poder. Se for uma missão estatal, seleciona por ideologia. Se for uma missão científica, seleciona por competência. Se for uma missão desesperada, seleciona por força e obediência. De qualquer jeito, ele seleciona, e isso é o maior risco social. A ideia de uma arca pode virar justificativa para abandono do resto, para brutalidade, para salvar alguns e dane-se. O Starship pode ser esperança, ou pode ser desculpa. E agora entra o último twist, o mais importante, aquele que fecha a história e deixa o público com aquela sensação de caramba, então era isso. O primeiro verdadeiro Starship já pode estar sendo construído sem que a gente perceba, não em metal, em cultura. Cada passo que a humanidade dá em direção a viver fora da Terra, reciclagem fechada, agricultura de alta eficiência, energia limpa, de alta densidade, automação robusta, fabricação avançada, cooperação global, governança de longo prazo. É literalmente uma peça de Starship. E ao contrário do que parece, o motor talvez seja o menos difícil.
A parte mais difícil é criar uma civilização que pensa em séculos sem virar tirania, constrói poder sem virar arma, aceita, disciplina sem virar culto, protege o frágil sem virar prisão. É aqui que eu volto, finalmente, àquela cena do começo. O homem mergulhando a cara no molho fermentado para achar uma chave. Por que isso foi tão forte? Porque é um retrato condensado do nosso paradoxo. A gente é capaz de organizar multidões em torno de um ritual repulsivo, com regras, mas juiz, aplauso e glória. Para uma coisa que não muda nada, isso é ridículo, isso é nojento, isso é humano. Mas percebe o outro lado? Isso prova uma coisa assustadora. A gente consegue sustentar rituais, consegue sustentar narrativas, consegue transformar o absurdo em tradição, consegue repetir ano após ano porque é nosso. E é aí que a história vira. Se a humanidade um dia decidir que construir um Starship é o seu ritual maior, não por vaidade, mas por continuidade, ela pode fazer. Porque o Starship, no fundo, não é um objeto, é um compromisso coletivo com algo que a maioria não verá terminar. E agora o final precisa te dar uma imagem que fique na cabeça como tatuagem. Imagine a primeira nave estelar humana real, não como um foguete elegante, mas como um habitat cilíndrico, grande, feio, cheio de cicatrizes de impacto, com camadas sacrificiais, com tanques de água funcionando, como escudo, com jardins internos que parecem florestas pequenas demais, com corredores onde o som do ventilador é a música do mundo, do lado de fora, uma estrutura de vela ou um sistema de propulsão de longa duração, não necessariamente rápido, mas constante. Dentro, uma parede com uma inscrição simples, gravada por alguém da primeira geração. Se você está lendo isso, nós conseguimos manter a história viva. E do lado oposto, outra inscrição, colocada talvez pela terceira geração, com tinta improvisada, meio torta. Se você está lendo isso, por favor, não transforme isso em feriado idiota. E aí a câmera se afasta, o cilindro vira um risco no escuro, e você percebe que ele está indo na direção de uma estrela que não sabe que está sendo visitada. Nesse ponto, a pergunta "podemos construir?" já foi respondida do jeito mais humano possível. Podemos, se aceitarmos que o preço é virar uma espécie adulta, e essa é a parte mais assustadora, porque não depende de física, depende de nós.